quero falar sobre o versículo menos lido na Bíblia, nas igrejas, em todos os lugares. Eu quero mostrar para ti os motivos e as causas por que este versículo não é extremamente lido. É assim como as pessoas dizem que este versículo não se lê, que esse versículo não se ensina, que esse versículo, aquilo, mas tudo isso é uma mentira, meus irmãos. Eu quero aqui responder que se esse versículo se lê, que esse versículo se ensina, que esse versículo aqui é extremamente ensinado. Nós temos ensinado. Principalmente eu também ensino. Eu vou mostrar para ti porque que muita gente dizem que este versículo não é lido. Primeiro ponto, qual é o versículo? Estamos a falar do livro do Atos, capítulo de número 17, versículo de número 24. O que diz esse versículo? E por que as pessoas sempre dizem que não se lê? Por que as pessoas dizem sempre esse versículo não se lê? Por que eles sempre defendem isso? As pessoas têm pensado algumas coisas. Pensam que esse versículo dá liberdade às pessoas. Este versículo aqui não dá liberdade a ninguém. Então, por isso, eles começam a pensar que esse versículo aqui desvenda a manipulação pastoral. Alguns pensam que esse versículo desvenda que os pastores têm usado os outros versículos para manipular os crentes, mas depois deixam esse versículo para não falar ou para não manipular, para deixar de manipular. Não é verdade. Essa é uma grande mentira que as pessoas têm colocado na mente das pessoas. Mas ouça muito bem com atenção. O que diz o livro de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo no que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra. Não é? Depois, diz assim: não habita em templos feitos por mãos de homens. Amados irmãos, quando nós formos a olhar por essa palavra, nós também vamos encontrar no Velho Testamento, quando um homem queria fazer o templo, que é Davi. Davi queria fazer este templo. Mas logo Deus fala que eu não habito em templos feitos com mão do homem. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o templo feito com mãos dos homens é um lugar de concentração de todos os fiéis. Porque se não fosse assim, Jesus também não diria para as pessoas que vão para onde? Para Jerusalém e fiquem aonde? Lá, até que do alto desça o Espírito Santo. Mas um dos maiores erros que fazem alguns irmãos desviados, destorcidos da palavra, que querem se autodefender, o porquê que não vão para a igreja, porquê que não querem adorar a Deus, é que levam este versículo para se defender. Deus disse não habita no templo feito por mãos do homem. Amém. Mas uma coisa é que Deus instituiu a sua liderança aqui na terra para que esta liderança pudesse lhe representar. Então, se não todos seriam pastor, então todos seriam também ovelhas. Mas não, existe hierarquia. Assim como existe hierarquia na dimensão angelical, assim também como existe hierarquia entre Deus Filho, o Espírito Santo, assim como Deus Todo-Poderoso, todos sendo uma só pessoa. Por que existe trindade? É para que exija a separação. E cada nível existe a sua funcionalidade. Então as pessoas pegam esse versículo que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo 24, começam a se autodefender. E isso tem trazido alguns irmãos que não entendem a Bíblia, alguns irmãos que não lêem a Bíblia, acabam caindo nestes golpes desses irmãos
desviados, esses irmãos que de alguma forma queriam ser pastores e depois aí o chamado deles não era para ser pastor e eles começam a distorcer a palavra e as pessoas começam a cair nessa cilada toda. Então esse livro se lê-se nas igrejas, esse livro se prega assim, por quê? Porque a Bíblia diz aqui, eu não habito no templo de quê? Feita por mão do homem, mas também eu habito dentre vós. Por quê? Vocês não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não é? Essa é uma questão que nós precisamos entender. É que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então quer dizer que Deus habita em nós. Mas precisamos ter a casa de oração para que nós possamos o quê? Possamos ir lá para nos concentrar, para orarmos juntos, todos unidos, para que possamos o quê? Fazer a crescer cada vez mais. A Bíblia diz que de fé em fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, não é? Então, essa vivência pela fé precisa que haja uma comunhão. Senão, também no outro versículo, ele não diria, irmãos, vivam em comunhão. Em comunhão. Não haveria união, não haveria nada, não haveria nada. Cada um oraria na casa dele, cada um faria tudo na casa dele. Então, esses versículos, que são pessoas desviadas, pessoas que querem se autodefender, pessoas que querem trazer tudo ao seu favor. E isso tem sido muito, muito perigoso. Por isso, meu irmão, você precisa ler a Bíblia. Você precisa entender a Bíblia. Por isso, as pessoas vão querer te distorcer da palavra e deixarem-te cair, levarem-te para lá, mas entenda a palavra e busca perceber a palavra. E que Deus abençoe